Fala sócios e sócias, tudo bom com vocês? Meu nome é Álvaro Matheus, eu sou especialista em investimentos Ambima e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre fundos imobiliários, tá? Eu trouxe para vocês aqui dois dos maiores fundos imobiliários da Bolsa de Valores, que são fundos que compram outros fundos imobiliários, tá? Os tão conhecidos FOFs. Eu vou falar para vocês hoje nesse vídeo sobre o BCFF11 e o HFOF11. A gente vai fazer uma comparação entre esses dois fundos imobiliários, tá bom? E no final do vídeo a gente vai fazer uma simulação junto do quanto rende 50 mil reais em cada um desses fundos imobiliários, beleza? Então, se você tem interesse em investir em fundos imobiliários, se você tem interesse em investir em fundos de fundos, tá? Fica comigo nesse vídeo até o final, vamos nessa! Então, pessoal, para colocar todo mundo na mesma página, eu acredito que vocês já entendam como funciona a estrutura de um fundo imobiliário, tá? Existe uma equipe de gestão ali, onde os investidores colocam dinheiro no fundo, esse fundo usa o dinheiro para comprar ativos, podem ser imóveis ou dívidas atreladas ao segmento imobiliário, tá? Se forem fundos de papéis, e aí esses ativos geram renda mensal para esse fundo e essa renda é distribuída para os investidores, tá? Mas os fundos de fundos, os tão conhecidos FOFs, eles não compram diretamente ativos como imóveis ou CRIs, tá? Como os fundos de papel compram. Os fundos de fundos, eles compram outros fundos imobiliários, tá? Então é como se você estivesse comprando uma carteira com vários fundos imobiliários, com vários segmentos distintos, porém você apenas compra um fundo imobiliário. E esse fundo imobiliário vai fazer a gestão e vai criar uma carteira comprando vários outros fundos imobiliários de segmentos diferentes, tá bom? É assim que funciona a estrutura de um FOF. Então é muito interessante que talvez você que esteja me assistindo aí, se você for um investidor iniciante em fundos imobiliários, pode ser muito bacana para você começar a investir por esses fundos imobiliários, tá? Esses fundos de fundos que são os FOFs, porque eles já têm uma diversificação muito grande. E você comprando um ou dois ativos de FOFs, você já vai ter uma carteira muitas vezes de 20 ou 30 fundos imobiliários lá dentro. E aí você consegue uma diversificação muito grande, uma rentabilidade muito interessante, sem você precisar ficar acompanhando a fundo 20 ou 30 fundos que você possa colocar na carteira, tá bom? Então isso é um ponto muito legal para você que possa estar começando agora a investir em fundos imobiliários. Mas agora vamos lá, eu vou compartilhar a tela do meu computador para vocês, para a gente entrar um pouquinho mais a fundo nesses fundos imobiliários, tá? Tanto no BCFF11 quanto no HFOF, para a gente analisar algumas informações de cada um. Vamos lá. Pronto, pessoal, já estou aqui com o relatório gerencial do BCFF11 aberto, tá? Que é o primeiro fundo de fundos que a gente vai conversar, para a gente olhar algumas informações interessantes. Esse relatório gerencial aqui vocês conseguem acessar, basta colocar no Google o ticker do fundo e depois coloca RI depois, tá? Que vai abrir o site de relacionamento com o investidor daquele fundo imobiliário. Por exemplo, se você escrever BCFF11 espaço RI, aí já vai aparecer logo no primeiro site ali o site de RI, que é o Relação com o Investidor do BCFF11, tá? Aí você consegue todos os documentos divulgados pela gestora, inclusive o relatório gerencial, tá? Que sai aqui todos os meses para você acompanhar os resultados do fundo. Esse relatório aqui é o de março, tá? Que foi o último disponibilizado. E agora a gente vai olhar algumas informações importantes sobre esse fundo imobiliário, tá? Vamos começar olhando sobre a diversificação dele. A gente consegue ver que a maioria do BCFF11 está em fundos imobiliários de CRI e em CRIs, tá? 54% desse FOF está alocado em fundos de CRI e em CRIs. Por quê? Muito por causa do cenário atual, né? Juros muito altos, os fundos de CRI estão pagando bastante dividendo por causa das taxas altas, tanto a inflação quanto a Selic também estão muito altas. Então, o fundo imobiliário, esse FOF, ele está surfando essa oportunidade e já vem entregando um retorno excelente nos últimos meses, graças a essa exposição grande em fundos de CRI, tá? E eles têm toda uma equipe de gestão lá por trás que movimenta a carteira. Quando começar a queda de juros, quando os fundos de tijolo começarem a se valorizar,
esses FOFs aqui, eles já vão começar a rodar a chave, tá? E a trocar os seus ativos de CRI por ativos de tijolo e ganhar no ganho de capital, tá? Daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais sobre ganho de capital. Mas vamos continuar analisando aqui, olha, ele tem 25% em lajes corporativas, que é exatamente nesse viés de ganho de capital, tá? Porque eles compram um ativo num valor e com a caída dos juros e a valorização dos imóveis que deve vir logo em seguida, juntamente com a valorização dos fundos de tijolo, eles esperam vender esses ativos, essas lajes corporativas a um preço maior do que compraram e aí ter um lucro em cima disso. O nome disso é o ganho de capital, tá? E aí muitos gestores de FOFs fazem isso e essa é uma das grandes estratégias que a gestão do BCFF11 está buscando, tá? Por isso ele tem uma concentração muito interessante aqui em lajes corporativas, que foi realmente um dos segmentos que mais sofreu durante a crise lá de 2020, né? Recado rápido para você que tá vendo esse vídeo até aqui, tá? Você tá gostando do conteúdo? Tá gostando do canal, das informações que eu tô passando? Então clique no botão de inscreva-se, tá? Para você entrar na nossa comunidade de sócios investidores aqui do YouTube, que só tá crescendo. A gente tá com a meta de bater 1000 inscritos, então clica aqui, se inscreve, entra na comunidade e se você estiver gostando mesmo desse conteúdo, clique aqui no botão de curtir para o YouTube entender que esse vídeo é bom e enviar esse vídeo para mais pessoas. Fechado? Conto contigo. Vamos lá, vamos voltar para o vídeo. Tem 10% aqui em contratos atípicos, tem 5% em shoppings com esse mesmo viés também de ganho de capital, tá? E ele tem aqui outros 2% e os 5% do valor em caixa, tá bom? Se a gente for olhar aqui, a gente consegue ver o resultado de distribuição do BCFF nos últimos meses e a composição do rendimento, tá? A gente vai olhar aqui que, olha, em renda de FII, que é esse azul mais escuro aqui que a gente consegue visualizar, perceba que a grande maioria, olha, 56, 52, 48, 53, 54, 54. Isso aqui é uma renda recorrente, tá? E essa renda recorrente vem principalmente da exposição que ele tem em fundos de CRIs e em CRIs, tá? Então ele vem recebendo bastante dividendos por estar exposto a esses fundos imobiliários de papel, tá bom? E aí por causa disso ele consegue ter uma renda recorrente aqui sem precisar de um ganho de capital, tá? Porque ele poderia sim vender ativos e o lucro ele distribuir também mensalmente, tá? Entre os cotistas. É muito comum isso em fundos de fundos, mas a gente consegue ver aqui que nos últimos meses o BCFF está pagando basicamente o que ele está recebendo desses fundos de papel, já que estão com dividendos muito elevados nos últimos meses, beleza? A gente consegue ver aqui um pouco mais sobre a segmentação, né, e os maiores fundos imobiliários da carteira. Perceba que tem alguns fundos aqui que são exclusivos e não são negociados a mercado. Esse BTCI aqui, tem o REP, o EZTB, que são alguns fundos que a gente não tem acesso no mercado para investimento, são alguns fundos exclusivos, tá? E a gente tem outros fundos aqui que a gente sim consegue ter acesso, como o BTLG11, né, que você pode comprar diretamente esse fundo imobiliário, ou se você comprar o BCFF, você vai ter 3% alocado em BTLG11. Você tem aqui o Iridium, você tem aqui o Capitânia, o CPTS, o MXRF11, o Maua Capital e vários outros fundos imobiliários que você vai poder investir diretamente no mercado, tá? Então essas aqui são as maiores posições desse fundo imobiliário, desse FOF, tá? E aí você tem aqui algumas outras informações, né, que você pode estar analisando com mais calma aí, se você quiser abrir. Já te ensinei como você consegue abrir esse relatório, então você pode abrir aí e analisar as informações, principalmente se você for investidor desse fundo imobiliário. Tá bacana você sempre estar acompanhando os relatórios gerenciais, beleza? Agora vamos abrir aqui o relatório do HFOF, tá? Pra gente conseguir dar uma olhada. Olha aqui, é o de março também que eu peguei, tá? Pra gente olhar algumas coisas interessantes desse fundo imobiliário. Vamos lá. Olha, a gente consegue ver aqui o resultado dos últimos semestres, tá? A gente tem aqui desde 2019, 20, 21 e 22. E perceba o que eu disse sobre o BCFF, tá? Que tá muito claro aqui no HFOF também. Olha, em 2019, 50% mais ou menos
do resultado que eles tinham era um resultado recorrente, tá? Que é esse azul mais escuro aqui, olha. Que é o resultado do pagamento dos fundos imobiliários que esse fundo tem na carteira. Eles recebem os dividendos e distribuem para os cotistas, beleza? Mas perceba que quase 50% aqui, que é esse azul mais claro, vinha de ganho de capital, beleza? Que é exatamente esse trade que os gestores dos FOFs têm de comprar ativos a um preço e vender a um preço mais elevado, comprar cotas de um fundo a um preço e vender essas cotas a um preço mais elevado, tá? Esse ganho de capital é muito forte dentro dos fundos de fundos, tá? Apesar de que nos últimos meses a gente consegue ver aqui desde 2021, no segundo semestre de 21, 22 e agora em 23, praticamente 100% do resultado tenha sido recorrente, porque ele está seguindo a mesma estratégia do BCFF 11, tá? De ter uma concentração muito grande, principalmente em fundos de CRI, tá? E aí, já que estão pagando um retorno muito elevado, eles estão distribuindo esses dividendos que eles estão recebendo para no futuro, quando as taxas caírem, eles voltarem a executar, tá? Esse ganho de capital e esse trade imobiliário que é tão famoso nos fundos de fundos, beleza? A gente consegue ver aqui, isso aqui é muito bacana do HFOF, tá, pessoal? Porque eles fazem uma especulação de resultado, tá? Então aqui a gente tem a cota no mercado hoje, pelo menos quando foi divulgado o relatório, que estava R$ 64,95, tá? E a gente tem a cota patrimonial, que é o valor patrimonial do fundo imobiliário, que estava em R$ 75. E a expectativa da cota potencial é de 94. Então eles fazem uma projeção aqui de você investindo a esse preço, a R$ 64, você pode ter um ganho, a expectativa é que você tenha um ganho de em torno de 45% só na valorização da cota, tá? Fora os dividendos recebidos. Porque a expectativa é que essa cota tem o potencial de chegar a R$ 94,59. Então isso aqui é muito interessante também e é muito legal porque o HFOF sempre traz essa projeção nos resultados mensalmente nesses relatórios, tá? Aqui a gente consegue ver a composição também dos fundos, né? Dentro do HFOF, olha aqui. Tem uma parte em corporativo, uma parte em logística, uma parte em renda urbana, tá? Então, ele tem um total aqui, dividido do patrimônio líquido, né? Diversificado em vários segmentos. E a gente consegue ver o upside potencial, que é aquela margem de valorização que a gente acabou de falar, tá? Que somado em todos os setores, chega a algo em torno de 45% pelo menos. Essa é a expectativa. Lembrando que isso aqui é renda variável, tá, pessoal? Não tem nada garantido. Essa é a expectativa. Pode se concretizar, pode ser menos do que isso, ou inclusive pode ser mais do que isso, tá bom? Isso faz parte aqui do jogo da renda variável. Então, já que a gente olhou aqui um pouquinho sobre a composição desses fundos imobiliários, que são composições parecidas, são fundos bem diversificados, apesar do BCFF ter uma concentração muito grande em fundos de papel que não tem no HFOF, são fundos bem diversificados ambos, tá? E se a gente for olhar aqui no site do Investidores alguns indicadores, a gente consegue ver que tanto o BCFF 11 quanto o HFOF 11 estão negociados abaixo do valor patrimonial, tá? Então isso é muito interessante, principalmente para fundos de fundos, porque existe um duplo desconto aqui, tá? Porque os fundos imobiliários que estão na carteira desses fundos de fundos, eles já estão abaixo do valor patrimonial. Então, se você compra um fundo de fundo abaixo do valor patrimonial, onde os fundos que ele investe também são abaixo do valor patrimonial, perceba que você tem desconto duas vezes, tá? É um duplo desconto que você tem aqui. E isso compensa muitos argumentos de muita gente que fala que não é interessante investir em fundos de fundos, porque você paga duas taxas, a taxa do fundo imobiliário e a taxa do FOF. Eu particularmente gosto sim de fundos, tá? E não tenho problema com isso, de pagar essa taxa desde que o resultado venha, tá? E nesses dois fundos imobiliários a gente consegue ver que o resultado vem. Então vamos continuar analisando aqui algumas informações, tá? Perceba que o BCFF nos últimos 12 meses teve um resultado de 9,89%, né? Um dividend yield nessa proporção, e a cota hoje está custando algo perto de R$ 68, tá? A gente consegue ver aqui a cotação histórica, beleza? Deu uma subida nos últimos dias ali, estava na casa dos R$ 60 ali no mês de março, e aí deu uma disparada agora com toda essa incerteza aí, a Selic cai, não cai, já começou a normalizar um pouco mais a economia,
estão tendo umas divergências aí agora com o Banco Central e o nosso governo, tá? E aí tudo isso já fez uma projeção que a taxa Selic deve vir a cair já nesse segundo semestre, e por causa disso os FOFs já começaram a dar um sinal de valorização. Os fundos de tijolo também, tá? Mas os FOFs geralmente eles sobem mais quando o mercado é de alta e eles caem mais quando o mercado é de baixa, tá? Então tem esse ponto aqui, ele tem um valor patrimonial de quase 2 bilhões de reais. Então sim, é um fundo muito grande, com muito histórico, e a gente consegue ver aqui em relação a dividend yield, o atual sendo de 10% e a média dos últimos 5 anos é algo em torno de 8%, tá? Então sim, é um retorno bem interessante desse fundo imobiliário. Olhando sobre o HFOF, agora a gente consegue ver que a cota está num valor bem parecido, tá? Algo na casa dos R$ 68,00 também. Ele tem uma liquidez diária menor que o BCFF e tem entregado nos últimos 12 meses um dividend yield superior ao BCFF, tá? Tem 10,86. Ele também é um fundo muito grande, ele é menor que o BCFF11, mas também é um fundo muito bacana, tá? Muito interessante. E a gente consegue ver aqui que o retorno de 5 anos dele em média é de 8,74. Então ele supera o BCFF tanto no dividend yield atual quanto no dividend yield médio dos últimos 5 anos, tá? Mas agora vamos calcular quanto será que rende 50 mil no BCFF e quanto será que rende 50 mil no HFOF. Vamos abrir aqui a calculadora para a gente fazer nossa simulação. Pronto, com a nossa calculadora aberta, a gente consegue ver aqui que o dividend yield do BCFF é 9,89%. Então, se a gente pegar 50 mil e multiplicar por 9,89%, a gente vai ter um retorno de R$ 4.945. Lembrando que esse resultado já é isento de imposto de renda, beleza? E isso é só o dividendo entregue. A valorização da cota, que também foi positiva, como a gente consegue ver aqui, que foi algo em torno de 12%, não entra nessa conta, tá? Esse resultado aqui é exclusivamente dos rendimentos distribuídos, que 50 mil teriam gerado R$ 4.900. Se a gente dividir por 12, seria algo perto de R$ 412 por mês, tá bom? Mas se a gente for fazer aqui do HFOF, a gente consegue visualizar aqui que 50 mil multiplicado por 10,86% teriam dado um retorno de R$ 5.400, tá? 5.430, que é ligeiramente maior do que o retorno do BCFF, tá bom? Se a gente dividir esse valor por 12, seria em torno de R$ 452. Então ambos seriam na casa dos 400 e poucos reais, e o HFOF estaria com um retorno um pouco maior do que o BCFF11, tá? Apesar de não ter valorizado tanto no ganho de capital nos últimos 12 meses quanto o BCFF11. Então isso meio que se compensa, tá? O HFOF, ele entregou mais rendimentos através de dividendos, no entanto, ele teve uma valorização menor. Já o BCFF, ele teve um retorno menor em dividendos, mas para compensar, ele teve uma valorização dos últimos 12 meses superior ao HFOF, tá? E agora você pode estar se perguntando, mas Álvaro, e agora? Eu entendi sobre o HFOF, sobre o BCFF, mas qual desses dois fundos é o melhor na sua opinião? Bom, eu tenho na minha carteira o BCFF11, tá? Eu não tenho o HFOF, apesar de reconhecer que ele é um excelente fundo de investimento. Mas eu dei opção para o BCFF exatamente porque é um fundo que tem mais histórico, que é um fundo que tem um maior valor patrimonial e é um fundo que eu já invisto desde que eu comecei a investir, tá? O BCFF11 foi o primeiro fundo imobiliário que eu comprei e eu mantenho ele na carteira fazendo aporte sempre que o valor fica interessante no cálculo de valor patrimonial que eu faço para designar o preço máximo que eu pago nos ativos da minha carteira, tá bom? Então eu não tenho o HFOF11, no entanto eu acho que ambos são interessantíssimos, tá? E em especial se você está começando a investir, você pode sim ter ambos na carteira, tanto o BCFF
quanto o HFOF, tá? E sim, eles devem entregar retornos excelentes nos próximos meses e nos próximos anos, se eles continuarem seguindo o histórico de resultados muito bons que eles já vêm entregando até aqui. Mas e aí, você tem algum desses fundos imobiliários? Você já investe em BCFF? Você já investe em HFOF? Você não investe em FOFs? Coloca aqui embaixo nos comentários, tá? Se ficou alguma dúvida também, pode colocar aqui embaixo porque eu vou responder vocês. Bom, se você gostou desse vídeo, não se esquece de clicar no botão de curtir aqui embaixo, se inscrever no canal se ainda não for inscrito e compartilhar esse vídeo com seus amigos e familiares que tenham interesse em investir em fundos imobiliários, que gostem de investir em fundos de fundos ou que tenham interesse em entender um pouco mais sobre essa segmentação específica dentro dos fundos imobiliários. Eu vou ficando por aqui e eu vejo vocês no próximo vídeo.